Olá, vamos para a segunda aula deste módulo e hoje nós vamos falar sobre a Trindade do homem. Da mesma forma como Deus é trino, Pai, o Filho e o Espírito Santo, o homem também foi constituído como uma trindade, o Espírito, a alma e o corpo. Em Gênesis, capítulo 1, no versículo 26, nós temos aí a revelação de como Deus constitui o homem. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E no capítulo 2, no versículo 7, a palavra diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nós vemos que Deus, em primeiro lugar, cria o homem à sua semelhança no espírito e, posteriormente, Deus forma o homem do pó da terra, fazendo-lhe a estrutura física, a estrutura corpórea e soprando sobre suas narinas o fôlego de vida, fazendo alma vivente. Temos assim que, na constituição do homem, Deus faz primeiro o espírito, depois o corpo, e na junção do espírito com o corpo, Deus coloca no homem capacidades, intelecto, razão, emoção. Deus confere ao homem a sua inteligência e desta forma, portanto, o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Porém, o pecado entra nessa estrutura, invertendo, portanto, esta posição criada por Deus. E desta forma, aquilo que era para ser a semelhança de Deus passa a ser mais a semelhança da terra. O homem passa a ser mais parecido com aquilo do qual ele foi feito do que daquilo por quem ele foi feito. E desta forma, nós temos uma inversão dessa estrutura que faz com que o homem passe a ser agora dominado, subjugado e não tenha mais o domínio que Deus o ordenou ter. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu. Ora, desejo, ela viu, ela desejou comer, e, portanto, por conta deste desejo, por conta desta inclinação de vontade, o homem perde a sua soberania espiritual e começa cada vez mais a entrar num processo de queda, perdendo a sua semelhança com o Senhor e, então, vindo a ser aquilo que nós chamamos do homem da queda, o homem da degeneração, o homem que tem a necessidade do resgate, a necessidade da regeneração, a necessidade do Salvador. Assim, nós temos, portanto, uma estrutura inversa daquilo que Deus criou. O homem passa a ser corpo, alma e espírito. O seu corpo agora, as suas necessidades físicas, as suas necessidades fisiológicas, as suas demandas humanas, falando muito mais alto consigo. E cada vez mais a voz de Deus sendo depreciada, sendo ocultada, o homem se tornando, portanto, um ser terreno, animalesco, por assim dizer. No livro do Gênesis, no capítulo 3, no versículo 17, a condenação do homem demonstra aquilo que aconteceu por conta da queda. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Nós vemos, portanto, que na realidade nós estamos falando aqui de um processo que não estava no plano original. O plano original de Deus é que o homem tivesse poder sobre todas as coisas que por Deus foram criadas. Quando o homem cede ao pecado original, esta inversão faz com que o homem
acabe se tornando também uma criatura dominada por todas as coisas. Na realidade, o homem, portanto, está atendendo agora o plano de Satanás. E o plano de Satanás era muito claro: matar a imagem de Deus no homem através da sua própria estrutura humana. Nós temos, de uma maneira muito simples, a trindade humana exercida sobre a vida do homem através do seu espírito, com as conexões espirituais que o homem faz, através da religião, através do culto, através dos deuses que o homem toma para si. Com relação à alma, nós temos as capacidades desse homem, o intelecto, a razão, a vontade, os sentimentos e a memória. E com relação ao corpo, nós temos toda a estrutura física, mas também os comportamentos, as decisões. E essas três estruturas juntas formam a identidade do homem. O homem, portanto, da queda, tem essa identidade prejudicada, porque ele acaba sendo muito mais tendente a atender às necessidades do seu corpo, fazendo com que os seus comportamentos, fazendo com que a sua identidade desfavoreça, portanto, as suas capacidades intelectuais e, por fim, fazendo com que as suas conexões espirituais sejam conexões totalmente demandadas pelas suas demandas físicas. Quando nós falamos sobre a identidade do homem, portanto, nós precisamos entender que nesta estrutura humana caída, degenerada, o homem passa a ser condicionado pelos seus comportamentos, passa a ser um homem instintivo, reativo, um ser que vai, como os animais, depender exclusivamente das suas mais imediatas necessidades. E por essa razão, ele vai ter a sua mente condicionada a um cativeiro emocional. Vai ser um homem que muitas vezes não vai se entender. Vai ser um homem, muitas vezes, que vai trazer para dentro de si complexos, dores, mágoas, ressentimentos e todo um processo de autossabotagem, de autodestruição. E, por fim, vai ter uma espiritualidade doente, uma espiritualidade que favoreça contatos espirituais com aquilo que não é Deus. Nós chamamos isso de gatilhos. O homem, portanto, da queda, o homem que cede ao pecado, ele meio que aperta alguns botões e esses botões abrem umas janelas espirituais para que este homem, ao invés de ter contato com o seu Criador, tenha contato com tudo aquilo que não é Deus e, por essa razão, entre num ciclo infindável de destruição. Na realidade, o homem, portanto, ele vai sempre ter uma ausência, uma necessidade, uma insatisfação, uma busca. Essa busca é uma busca que talvez a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria ainda não consiga descobrir. Nós sabemos, este homem está buscando Deus, este homem está buscando o Éden, está buscando o seu lugar original do qual ele foi subtraído. A questão é que, para que o homem tenha acesso novamente a este lugar espiritual do que ele foi tirado, ele necessita, portanto, retomar a estrutura original de seu ser. Ser espírito que domina a alma, que domina o corpo. O apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Gálatas que carne e espírito militam contra si. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Nós temos, portanto, que a luta da carne contra o espírito, ela vai permear a existência humana para sempre, até o fim dos dias do homem na terra. Ou seja, significa que até a regeneração completa da humanidade, que só se dará quando nós estivermos com o Senhor novamente na glória, nós estaremos em guerra, nós estaremos em luta. O homem espiritual lutando contra o homem carnal, os dois habitando dentro da mesma estrutura humana. Na realidade, quando nós ouvimos isso, muitas vezes nós pensamos que existe um cabo de guerra dentro de nós. Não é bem assim. Nós estamos dizendo sobre o mesmo homem, a mesma natureza,
só que nós estamos falando sobre domínio. Quem domina quem? O espírito domina o corpo e a alma, ou é o corpo que domina a alma e o espírito? Muitas vezes, nós entendemos que quando começamos a caminhar com o Senhor, nós não estamos prontos, nós não sabemos todas as coisas, nós ainda não somos totalmente santos, estamos num processo, um processo de conversão. O que significaria esse processo de conversão? Significaria submeter, portanto, a carne, a alma e o corpo ao espírito, dar maior vazão àquilo que é a semelhança, a imagem de Deus, voltar a ouvir a voz do Criador, fazer novamente a conexão com aquele que nos fez à sua imagem e à sua semelhança. Esse processo é um processo que leva tempo, é um processo que faz muitas vezes com que o homem passe a lutar contra si próprio e contra suas vontades. É um processo que envolve uma guerra contra as suas próprias demandas físicas e psicológicas, mas é um processo que restitui o homem à sua condição original. Portanto, este processo de conversão é o processo da assunção espiritual, a restituição do homem ao seu lugar original, do qual ele foi tolhido pelo pecado. O plano de Satanás continua o mesmo. O homem, todos os dias, continua sendo chamado ao pecado para que cada vez mais seja dominado pela sua natureza carnal, para que cada vez mais seja dominado pelas suas estruturas humanas. É bom ser humano, é muito bom ser gente. O grande problema é que nós não somos a gente que foi pensada por Deus um dia. Deus nos fez semelhantes a Ele, com sentimentos, com uma mente, com pensamentos, com uma atitude de vida que lhe seja absolutamente ligada, que seja absolutamente semelhante, que lhe seja absolutamente conectada aos seus desígnios espirituais. E assim, porque nós muitas vezes sucumbimos aos desejos da nossa carne, nós temos uma vida completamente contrária, desligada, desconectada e totalmente contrária àquilo que é a vontade de Deus, atendendo, portanto, à vontade de Satanás. Muitas vezes, portanto, nós vamos precisar fazer morrer a nossa natureza carnal, a nossa natureza humana, a nossa natureza demoníaca, até mesmo para ouvir a voz de Deus. Certamente, você já ouviu falar de muitas pessoas que tentam ter uma vida espiritual e não conseguem. O que isto significa? Ora, significa somente que a pessoa ainda está sob o domínio do seu corpo e da sua alma e o seu espírito ainda está muito superficial e incipiente. É necessário, portanto, acender o espírito novamente. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, o apóstolo Paulo faz um alerta: não extinguais o espírito que está em vós. E foi isso que a queda causou no homem. O espírito, que era a maior estrutura, foi extinto e o homem passou a ser apenas alma vivente. Mas a palavra do Senhor nos garante que em Cristo Ele nos faz espírito vivificante, para que nós nunca mais pereçamos às nossas demandas. Mais do que isso, o próprio apóstolo Paulo nos diz: não há mais condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. E desta forma, nós temos a oportunidade todos os dias de, nesta guerra, sermos mais do que vencedores, para que o Espírito possa prevalecer e a carne possa cada vez mais tomar o seu breve espaço. E assim, um dia, todos estarmos juntos com Cristo na condição original a qual Ele nos criou. E novamente, portanto, termos acesso a todas as bênçãos espirituais que Ele já reservou para nós, seu povo, acima dos principados, das potestades, dos dominadores espirituais e de tudo aquilo que um dia tentou subjugar o homem. Nós temos domínio, nós temos autoridade, nós temos o poder da sujeição,
Nós só precisamos voltar à origem e saber quem nós somos em Deus. E desta forma, a pirâmide da nossa existência será novamente o plano e a vontade de Deus para nós, que é boa, que é agradável, que é perfeita, e nós seremos novamente contados entre aqueles que vivem tudo aquilo que o Senhor tem reservado para o seu povo. Nós temos na palavra de Deus alguns exemplos que mostram justamente essa situação dos domínios convivendo dentro da mesma pessoa. Nós podemos citar, por exemplo, Sansão. Sansão foi um homem consagrado a Deus, nazireu de Deus e nasceu por um milagre. Deus se revela a seu pai dizendo que lhe daria um filho e este filho seria usado. Este filho seria importante para que o povo de Israel pudesse viver tudo aquilo que Deus desejava naquele momento da história. Mas Sansão, ao invés de fazer valer a sua natureza espiritual, permitiu que a sua natureza carnal falasse mais alto, deu vazão para as suas demandas carnais, deu vazão para a sua sexualidade e acabou fazendo com que a consagração espiritual saísse completamente de sua mente. Ao invés de ser espiritual, se tornou totalmente carnal e morreu em ruína. Nós temos como um segundo exemplo, Davi. Davi também, homem escolhido por Deus e, como a própria palavra nos diz, homem segundo o coração de Deus. Numa oportunidade, ele acaba se prostituindo com uma mulher e, ao fazer isso, acaba recebendo a condenação, esta condenação que é a morte de seu filho, e depois o próprio Davi se arrepende, se compunge e ele vai fazer a oração do Salmo 51, Senhor, não retire de mim o teu espírito, eu preciso do teu espírito em mim. E Deus o perdoa e ele encontra um caminho e ele dá frutos de arrependimento e pode, portanto, ser restituído a essa condição espiritual. Mas nós temos também, na palavra de Deus, exemplos de pessoas que simplesmente fizeram com que o seu espírito prevalecesse. O apóstolo Paulo, ele diz claramente que ele esmurra o seu próprio ser. Ele esmurra a sua carne e justamente ele faz isso por quê? Porque ele sabe que a sua natureza humana todos os dias vai fazer com que ele pereça, todos os dias vai fazer com que ele morra, vai fazer com que ele saia da presença de Deus e por essa razão ele faz uma opção de vida, prevalecência do espírito sobre a carne. Jesus, por fim, homem como nós, sujeito às mesmas dores, às mesmas necessidades, sujeito às mesmas fragilidades humanas, nunca fez com que a sua carne prevalecesse. Sempre ouviu a voz do Espírito e fez com que a sua conexão com Deus manifestasse aqui na terra a semelhança do divino. Por essa razão, realizou milagres, fez curas, multiplicações e foi reconhecido na terra como Filho de Deus. É esta condição que todos nós temos. Filhos de Deus, como Deus, aqui na terra, para que Satanás esteja de fato debaixo dos nossos pés, sem o ludíbrio do Éden, para nunca mais sermos enganados, para nunca mais sermos rompidos, para nunca mais sermos desconectados daquilo que o Senhor planejou para nós. E assim, nós terminamos esta nossa segunda aula sobre a Trindade do homem.